livro de Enoque. Conteúdo e significado. O livro de Enoque é uma das obras mais enigmáticas e influentes da literatura apocalíptica judaica antiga. Atribuído ao patriarca Enoque, o sétimo depois de Adão, mencionado brevemente em Gênesis 5:24 como aquele que andou com Deus e não mais apareceu, porque Deus o levou. O livro busca expandir essa pequena referência bíblica em uma narrativa complexa que explica o papel dos anjos, a origem do mal e os segredos do cosmos. Embora não faça parte do cânon bíblico hebraico, nem do Antigo Testamento cristão, exceto na Igreja Ortodoxa Etíope, o livro de Enoque exerceu grande influência sobre o judaísmo do Segundo Templo e sobre o cristianismo primitivo. Origem e estrutura da obra. O texto de Enoque foi composto entre os séculos 3 a.N. e 1 a.C., provavelmente em aramaico e hebraico, e depois preservado em grego e finalmente em Ge'ez, a língua litúrgica etíope. A versão completa chegou até nós apenas por meio de manuscritos etíopes descobertos no século XVIII. Embora fragmentos em aramaico tenham sido encontrados entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, confirmando sua antiguidade e uso entre grupos judaicos antes de Cristo. O livro de Enoque é uma coleção de 5 obras principais, cada uma com temas próprios, mas unidas sob o nome de Enoque. São elas: o livro dos vigilantes, capítulos 1 a 36. O livro das parábolas ou similitudes, capítulos 37 a 71. O livro astronômico, ou livro dos luminares celestes, capítulos 72 a 82. O livro dos sonhos ou das visões, capítulos 83 a 90. A epístola de Enoque, capítulos 91 a 108. Cada seção apresenta uma dimensão teológica e cosmológica diferente, formando um vasto panorama sobre o destino humano, o julgamento divino e a organização celestial. O livro dos vigilantes, 1 a 36. Esta é a parte mais antiga e conhecida. Narra a queda dos anjos, conhecidos como os vigilantes ou Grigori, que desobedeceram a Deus e desceram à terra para se unir às filhas dos homens. Gênesis 6. Esses anjos geram os gigantes Nefilim, seres violentos que corrompem a criação. A narrativa descreve como os anjos ensinarem aos humanos segredos proibidos: magia, feitiçaria, metalurgia, cosméticos e astrologia, símbolos do conhecimento corrompido. Deus então envia os arcanjos Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel para punir os rebeldes. Os vigilantes são aprisionados nas profundezas da terra até o juízo final, e o dilúvio é enviado para purificar o mundo da corrupção. Enoque é retratado como o mediador entre Deus e os anjos caídos, aquele que intercede e recebe revelações sobre os segredos celestiais. Esse relato introduz temas centrais que reaparecerão no cristianismo, como a revolta angelical, a corrupção do homem pelo mal espiritual e a intervenção divina através de um julgamento universal. O livro das parábolas, 37 a 71. Também conhecido como Similitudes de Enoque, essa seção tem um tom mais messiânico e escatológico. Apresenta visões de Enoque sobre o Filho do Homem, o eleito e o justo, figuras que aparecem em tronos celestiais e exercem juízo sobre os reis e os poderosos da terra. O Filho do Homem descrito aqui é um ser pré-existente, entronizado junto a Deus e instrumento do juízo final. Muitos estudiosos notam a semelhança entre essa figura e a descrição de Jesus Cristo nos Evangelhos, o que indica que o pensamento enóquico influenciou fortemente o cristianismo nascente. Mateus 24 e Apocalipse 1. O livro enfatiza a justiça divina e a condenação dos ímpios, contrapondo-se ao sofrimento dos justos na terra. Também descreve o paraíso, o abismo e os lugares das almas, antecipando a noção cristã de céu e inferno. O livro astronômico, 72 a 82. Esta parte é uma espécie de tratado cosmológico e astronômico que revela a Enoque os segredos dos céus. O arcanjo Uriel o guia através das esferas celestes, mostrando o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e explicando os ciclos do tempo e as estações. Embora pareça um texto científico, ele reflete uma visão teológica. O cosmos é uma ordem divina perfeita, governada por leis estabelecidas por Deus.
Qualquer desvio dos astros seria sinal de corrupção moral. Assim, o livro une ciência e espiritualidade, mostrando que a harmonia do universo é reflexo da justiça divina. O livro astronômico também é importante historicamente, pois mostra o conhecimento astronômico dos judeus do período helenístico, incluindo o uso de calendários solares, que contrastavam com o calendário lunar usado em Jerusalém. O livro dos sonhos, 83 a 90. Nesta seção, Enoque narra duas grandes visões simbólicas. A primeira é o sonho do dilúvio, que anuncia a destruição da terra por causa do pecado, antecipando a narrativa de Noé. A segunda é a visão dos animais, uma alegoria da história de Israel desde Adão até o advento do reino de Deus. Nesse sonho, os homens aparecem como animais, ovelhas, touros, aves, e os anjos são representados como pastores. A narrativa descreve a corrupção das nações, a destruição do templo e a promessa de um novo pastor, símbolo do Messias. O texto mostra a profunda consciência histórica e teológica dos autores enóquicos, interpretando o passado de Israel e projetando uma esperança escatológica para o futuro. A Epístola de Enoque, 91 a 108. A última parte é uma coleção de exortações morais e profecias. Enoque, já idoso, dirige-se a seus filhos e aos justos das gerações futuras. Ele descreve as semanas do mundo, uma espécie de cronologia simbólica da história humana, culminando no juízo final e na criação de um novo céu e uma nova terra. Aqui aparecem temas éticos fortes: a condenação da injustiça, da idolatria e da opressão dos pobres, bem como a exortação à fidelidade e à esperança. O tom lembra muito os profetas bíblicos e os escritos do Novo Testamento, especialmente o Apocalipse de João. Importância e influência do livro de Enoque. O livro de Enoque foi amplamente lido entre os judeus do período do Segundo Templo, 200 a.C. e 70 d.C., e influenciou profundamente o pensamento apocalíptico. Autores como Filon de Alexandria, Joséfo e os grupos de Qumran compartilhavam ideias semelhantes sobre os anjos e o juízo. No cristianismo primitivo, o livro foi considerado inspirado por muitos autores. O apóstolo Judas, em sua epístola, Judas 1,14, cita diretamente o livro de Enoque. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo sobre todos. Pais da igreja, como Tertuliano e Irineu de Leão, consideravam o texto digno de respeito, embora mais tarde tenha sido excluído do cânon pela Igreja Ocidental, em parte por seu conteúdo angelológico e cosmológico difícil de conciliar com a ortodoxia. Na Etiópia, contudo, o livro de Enoque foi preservado integralmente e ainda hoje faz parte da Bíblia etíope. Além de sua influência religiosa, o texto moldou a tradição mística judaica e cristã, inspirando o misticismo dos anjos, a literatura apocalíptica e até obras modernas de ficção e teologia especulativa. Conclusão: o livro de Enoque é uma das joias mais intrigantes da literatura antiga. Ele conecta o céu e a terra, a ciência e a fé, o mito e a profecia. Suas páginas revelam um mundo em que o sagrado e o cósmico estão entrelaçados, e onde o destino humano depende da harmonia entre o divino e o justo. Mais do que um apócrifo esquecido, o livro de Enoque é uma testemunha viva da espiritualidade judaico-cristã antiga, cujos ecos ainda ressoam nas doutrinas sobre anjos, demônios, o Messias e o juízo final.